Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, Plantão Glorioso, para a gente falar sobre retomada do Botafogo aos treinos. Afinal de contas, daqui a 7 dias, 8 dias, tem esse confronto importantíssimo contra o Fluminense. Vamos falar também de questões envolvendo contratação aí do Luiz Henrique, mais uma informação que chegou, a gente vai trazer para você nesse Plantão Glorioso. E é claro, né, o caminho do Botafogo na Copa Sul-Americana. Vamos trazer aí um pouco mais sobre as expectativas, já que 6 equipes brasileiras entre as 16 melhores estarão, né, com a eliminação do Grêmio, apenas 6 equipes. Bragantino, Vasco conseguiram aí classificação, assim como o Santos, e São Paulo, Botafogo e Atlético Mineiro já haviam conseguido via primeira colocação de seus grupos. E o Botafogo tem exatamente o Atlético Mineiro como o brasileiro numa possível semifinal, mas o caminho até lá ainda é longo, é longo. Tem a altitude de Cusco, tem Montevidéu Torque, que está surpreendendo, tem o Tigre, que é uma equipe muito lutadora, enfim, mas o primeiro passo é o Cienciano. Não adianta a gente pensar em caminho para título, tal, se não passar pelo Cienciano. Então é um passo de cada vez. E a última campanha relevante do Botafogo foi exatamente em 1993, né, que o Botafogo, nesse mesmo torneio, na Copa Comebol Sul-Americana, chegou ao título. Fora isso, há muito tempo que a gente não consegue beliscar nenhuma semifinal, né? Quartas de final em 2023, quartas de final em 2008, 2009, e a gente não consegue sair disso, né? Mas o caminho é bom. Dá para dizer que o caminho é tortuoso, o caminho é bom. Tá? Inclusive o Lucas Monzon, zagueiro uruguaio, também com cidadania brasileira, está empolgado, diz que foi a melhor hora de ter chegado no Botafogo, é a realização de um sonho, já está mirando o título sul-americano. O pessoal está empolgado, né? Essa aqui é a grande verdade. O pessoal está empolgado. Vamos lá. Falar aqui sobre a retomada dos treinos, né? O Botafogo deu 4 dias de folga para os atletas depois da vitória sobre o Cruzeiro, e essa vitória sobre o Cruzeiro, ela precisa realmente ser comemorada. Ontem o Cruzeiro venceu o Coxa, lá no Couto Pereira, por 1-0, tem um jogo a mais que o Botafogo, passou o Botafogo na classificação, né? Os resultados têm sido muito bons, né? O pessoal está empatando a beça, empatando pra caramba. Por exemplo, o Atlético Paranaense e Corinthians, foi um resultado interessante esse 0-0, porque o Atlético não se distanciou tanto e o Corinthians continua atrás. Curitiba e Cruzeiro, o melhor resultado seria o empate, mas o Cruzeiro é melhor, o Cruzeiro tem um elenco melhor, apesar de estar vivendo aí problemas, mas o time do Arthur Jorge é um bom time e o Botafogo ganhou desse time. Ah, mas eles não tinham A, a gente também não tinha B. Ah, mas tem essa não. O Campeonato Brasileiro não é disputado por 11. A gente tem que parar com essa coisa de dar desculpa. O Campeonato Brasileiro é elenco. Quem não tem elenco, na ausência de um, não tem outro para botar, problema. Perdeu o jogo, o Botafogo ganhou de um grande time e a gente tem que valorizar isso e agora partir para a nossa vitória sobre o Fluminense, né? Afinal de contas, está pegando mal esse negócio de ficar perdendo para o Fluminense depois de ter emendado aí 9 vitórias seguidas. Tá pegando mal, né? Tá na hora da retomada da freguesia. Bom, e aí os jogadores retomando, né, os treinos, retomando as atividades, tem aí alguns dias de vantagem sobre o Fluminense, né? É claro que ficar fora da Copa do Brasil não é vantagem, tá? Mas já que tá fora, então o Botafogo vai se preparar com mais tranquilidade, vai treinar com mais tranquilidade, preparar a questão física de jogadores que estão voltando. O próprio Danilo, né? O próprio Danilo, que foi titular no último jogo, fisicamente a gente percebe que não está no mesmo ritmo de jogo dos atletas. O Júnior Santos, que está querendo voltar, também é importante, a adaptação, a questão física, né? Então acho que o Botafogo vai ter que aproveitar bem esse período. Aproveitou o período de Copa do Mundo, a gente viu a melhora do Botafogo em relação ao período pré-Copa, nesse período pós-Copa, mesmo com o tropeço diante do Vitória. Vimos um Botafogo criativo, né? Então que seja um Botafogo mais criativo. E um Fluminense que está numa maratona, é preciso dizer. Jogou nesse meio de semana, empatou em casa com o Bahia,
vai jogar contra o Vasco no final de semana e no meio de semana, depois tem o Botafogo no sábado para pegar a Libertadores em seguida. Então a agenda do Fluminense tá lotada. E assim, muita gente acha que pode rolar time misto. Eu acho que depende muito, depende muito. A prioridade do Fluminense é a Libertadores da América, tem esse confronto com o Independente Rivadavia, e é claro, não vai estourar os jogadores, né? E o Botafogo pode se valer disso, o Botafogo pode se beneficiar disso. Não acredito que o Fluminense venha com um time misto. Acho que o Fluminense vai mesclar o elenco, né? Se não joga o Hulk, joga o Savarino. Se não joga o John Kennedy, vai jogar o Germancano. Então, assim, os caras também têm um elenco, tanto que estão na nossa frente, estão entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro desde o início do campeonato. Então, olho vivo e treinar bastante para poder vencer o Fluminense no sábado. Questão envolvendo o Luiz Henrique. Vou trazer aqui, porque eu não tenho essa vaidade de primeiro fui eu, segundo, terceiro, quarto, que não. Quem falou? O Wellington Arruda. Então o jornalista Wellington Arruda falou, eu vou dar o crédito aqui, né? Muita gente fala assim, mas vocês falaram primeiro, fulano não deu crédito. Cada um com a sua consciência, né? Eu gosto muito de ser ético nesse sentido, até porque o canal só tem a crescer, né? Quando a gente faz referência aqui ao Manel, quando faz referência ao Anderson, tô falando agora do Wellington Arruda. Isso aí quando a gente se ajuda, né? Ajuda o colega, é só crescimento, cara. E muita gente que acompanha o GG acompanha esses outros canais também, né? Então hoje eu gostei muito do que o Wellington Arruda falou sobre o Luiz Henrique. Eu tenho visto alguns colegas, não vou dar nomes porque vocês sabem, né, de que eu tô falando, que estão dando umas bolinhas fora aí, né? Falando mal de mídia, de colega da mídia. Acho que não tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. O ideal é se retratar, mas nem todo mundo também gosta de pedir desculpas. Enfim, aí perde seguidores, né, cara? Aí a galera não acompanha mais. Então, assim, tem gente aí falando mal de notícia do colega, dizendo que é mentira e tal. Cara, todo mundo tem a sua apuração. Se fosse mentira, se fosse blefe, o papo do Luiz Henrique, cara, a diretoria teria vindo a público para desmentir. Ela não vai fazer isso, como ela também não vai confirmar, gente. Ela não vai confirmar. Agora, óbvio que já houve até reunião entre o staff do Luiz Henrique e representantes do Botafogo para saber a situação. O Luiz Henrique esteve no Newton Santos antes da Copa do Mundo e deixou claro para Alex Telles, para Marçal, que queria voltar. Claro que ele vai falar que está adaptado ao futebol russo, que ele está amando a Rússia. São Petersburgo, basicamente, é Rio de Janeiro, parte 2. Ele vai falar isso. Ele é funcionário do Zenit, gente. Então a gente sabe muito bem, né? Que o funcionário do clube muitas vezes tem que dar um miguezinho, mas ele quer voltar. E se ele não fechou com outro clube brasileiro, é obviamente porque ele está aguardando uma proposta do Botafogo. Só que tem o que o Manel falou, né? Essa questão do Botafogo ter dívida com o Zenit. Então, se o Botafogo realmente quiser trazer o Luiz Henrique, o Wellington Arruda até falou sobre isso, o jornalista Wellington Arruda, é algo que o escalão de cima está resolvendo. E quando a gente fala escalão de cima, isso tem um envolvimento do cabeça da GDA. Então vocês estão dizendo que o Gabriel de Alba quer o Luiz Henrique. Preste atenção. Né? O Luiz Henrique, ele é um projeto muito bem sucedido da administração anterior e que de forma muito mal sucedida foi feita a sua venda. Um jogador que não deveria estar lá onde ele está. Ele poderia estar aqui. Inclusive ele disse, eu não queria sair, fui vendido, fui obrigado a sair. Ele e o Igor Jesus falam isso à torta e à direita. O Gabriel de Alba, ele sabe muito bem que, de um lado, tem uma recuperação judicial, você não pode ficar fazendo loucuras financeiras, porque não vai ser bem visto pelos credores, e do outro, tem o investimento esportivo. A recuperação judicial, já falei sobre isso aqui há 2 dias, ela não impede o investimento esportivo. Ela não impede que o Botafogo contrate jogadores, de forma nenhuma. Agora, essa contratação, ela precisa comprovadamente, de forma fundamentada, trazer lucro. Sócio-torcedor, propaganda, marketing, patrocínio, isso tem que ficar muito claro. E é claro que a gente sabe que isso vai trazer, além do resultado esportivo, premiação, mais chances de ser campeão.
Então o Wellington Arruda até falou que além do Flamengo, o Cruzeiro também está de olho. O Cruzeiro também está de olho. E o Botafogo sabe, o Gabriel de Alba, o João Paulo, que se demorar muito para chegar, se alguém chegar com a grana que o Zenit quer, o Zenit vai ficar esperando o Botafogo. Vai ficar esperando o Botafogo. Agora, nesse momento, o Wellington Arruda falou isso, e eu já falei também isso para vocês. Com o que o Botafogo conta nessa engenharia toda? Primeiro, com a responsabilidade do gestor. Não vai ter nenhum movimento irresponsável. Pode ser que o Botafogo ofereça menos do que outros times aí do mercado. Agora, o Botafogo conta com o trunfo, que é o retorno, que é a vontade do jogador de voltar para o Botafogo, que é a preferência ao Botafogo. Agora, só pode dar preferência ao Botafogo se o Botafogo realmente estiver na jogada, tá? E no momento, o que eu recebi de informação, o que o Wellington Arruda recebeu de informação e que outros jornalistas também receberam de informação é que o Botafogo quer tentar. E eu não posso chegar e falar no meu canal que é tudo mentira, que a diretoria negou. Gente, a diretoria também não... Aliás, não negou publicamente, porque se ela diz que negou para um, alguém vai lá e fala que negou, o outro, que tem a mesma voz, fala que não negou não, a diretoria confirmou. Elas por elas, é um falando e o outro falando diferente, quem é que tem a razão? Quem aqui já não deu barrigada em notícia? Então, assim, não tem ninguém aqui com autoridade para dizer que o outro está errado. Não, é mentira, porque eu falei. Cara, o outro também falou. E aí? Então, eu para não ficar assim, fake news no canal tal, verdade no canal tal. Eu digo o seguinte, cada um tem as suas apurações, cada um tem a sua fonte. Uma resposta depende muito de uma pergunta. Tá? Dependendo da pergunta que você fizer, você pode ter uma resposta negativa. Então, o Botafogo está passando por uma situação muito complicada, presidente. Nesse momento, dá para falar que é quase impossível trazer o Luiz Henrique, né? Resposta. Você já direcionou. Eu posso fazer. Apesar da situação difícil pela qual o Botafogo passa, dá para dizer que é um sonho o Botafogo repatriar o Luiz Henrique, que pode ser que o Botafogo faça uma engenharia financeira para que isso aconteça? Pode ser. Olha só. Copo meio cheio, copo meio vazio. As duas respostas são idênticas, o que muda é a pergunta. Então não tem essa de um tá certo ou outro tá errado. Existe o interesse pelo Luiz Henrique. O que o torcedor tem que saber é isso. Existe o interesse do Luiz Henrique. Se vai ser contratado pelo Botafogo ou não, é outro papo. A assessoria do Luiz Henrique, ontem eu falei para vocês aqui, já fez questão, posta esse negócio aí para acabar com esse papo de Flamengo, de Botafogo, de Cruzeiro. Você tá no Zenit, vamos focar aqui no Zenit. Postou lá. Só para dar uma parada nesse papo, né? Eu só estou trazendo para vocês aqui porque o Wellington Arruda trouxe de uma forma muito didática o que está acontecendo nos bastidores em relação a Luiz Henrique. É um querer, é uma tentativa. Se vai acontecer ou não, é outra coisa, tá? Bom, caminho do Botafogo na Sula, tá falando aqui com vocês, né? Cienciano, muita gente comemorou, tá? Tem altitude, mas o Botafogo já enfrentou isso em Potosí, mais de 4.000 metros, né? Enfrentar 3.500, 3.800, então já estamos acostumados, ok, mas vai ser muito difícil, tá? E o caminho do Botafogo é um caminho, vou dizer, bom, mas é um caminho possível. Nós temos o Cienciano, do Peru, que é um time que já derrubou gigantes, né? A gente precisa dizer isso aqui. Depois, se passarmos pelo Cienciano, temos Montevideo City Torque do Uruguai e Tigre da Argentina. O Tigre é aquele time charrua, né, cara? Aquele time lutador, guerreiro, mas é só luta mesmo. Tecnicamente não é nenhum primor, não, passa longe disso, né? E o Montevideo City Torque é um investimento do Grupo City e é um time mais inocente, né? Um time que também não joga com torcida, né? Estádio sempre vazio, mas é matreiro, traiçoeiro. O Grêmio que o diga, que aliás está eliminado, né? Alô, Luiz Castro, hein? Que bomba que você foi arrumar a sua carreira. A gente avisou. Início do ano, torcedor do Grêmio. Grêmio ficar entre os melhores e tal. A gente avisou. Que era uma roubada pro Grêmio e pro Luiz Castro. Muito mais pro Luiz Castro, né? Porque o time do Grêmio é horrível. Muito mais pro Luiz Castro. Mas, enfim, vamos ver. O torcedor do Grêmio ontem já tava gritando Renato Gaúcho. Acostume-se, né? E não adianta chorar igual você chorava no Botafogo, que ninguém podia fazer, podia xingar, porque ficava brabinho e tal. O futebol brasileiro é assim, não quer?
Aldo Rail tá lá esperando, né? Enfim. E o Botafogo pode encontrar o Atlético Mineiro, só que o Atlético Mineiro tem que passar também pelos seus adversários, né? Nada garante que vai conseguir. O Atlético Mineiro tem que passar, vai ter Bragantino aí no meio do caminho, né? Não tá fácil, não. Tá fácil pro Galo essa parada, não. E podemos ter Botafogo e Galo ou Botafogo e Bragantino na semifinal. Já pensou, cara? Aí tudo lembra 1993, né? Já teve o Caracas pelo caminho. Aí agora você olha para a chave. Atlético, puxa, Atlético Mineiro traz boas recordações em tudo que é lembrança, né? Enfim, é um bom caminho. Mas o Botafogo tem que estar muito concentrado, porque a Copa Sul-Americana ela é muito traiçoeira. É onde os favoritos caem. O Fluminense achou que estava tranquilão ano passado, molezinha e tal. Caiu para um Lanús fraquíssimo. O Cruzeiro, aquela coisa tal, chegou até a final, né? Chegou até a final e perdeu para o Racing. São Paulo, São Paulo, fomos campeões da Copa do Brasil no passado, tal. Tomou do Independente Del Valle. O Fortaleza é a sensação, não sei o que, tomou da LDU. Então, assim, a Copa Sul-Americana é um ambiente hostil para os favoritos. Então, se o Botafogo não vestir a carapuça da raça, da vontade, da querência, não passa do esse ano, tá? Então é treinar muito e entender que a Copa Sul-Americana, assim como o Campeonato Brasileiro, os dois são prioridade do Botafogo. Fico por aqui, beijo grande no seu coração. Peço desculpas aí qualquer coisa, desabafei com vocês aqui, né? Esse caso do Luiz Henrique tem enchido o saco, principalmente da postura de alguns colegas que não tá muito legal, né? Não tá muito legal. Mas, desculpa o desabafo, beijo grande no coração de vocês. Saudações alvinegras, fui.